Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Fluminense. Realmente um jogo extremamente importante para o Palmeiras, um jogo extremamente decisivo para o título que o Palmeiras almeja. Então o Fluminense ele começa numa rotação muito parecida com o time titular do Fluminense. O Fernando Diniz que optou por estar colocando o time reserva, até para poder poupar para o Mundial que o Fluminense ele vai participar no final de dezembro. Então ele opta por essa formação reserva. Porém, o estilo de jogo é muito parecido. A gente percebe que o Fernando Diniz tem um modo de treinamento que ele implementa para todas as suas equipes, inclusive a titular e a reserva. Então a gente pode observar que no início o Fluminense ficava com mais a posse de bola e tentava fazer aquela marcação-pressão sobre a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras, como é um time muito bem treinado também, é um time muito inteligente taticamente, o Palmeiras consegue sair na frente depois de uma jogadaça do Endrick, onde ele rola a bola para o Breno Lopes, porém é marcado uma bola de mão do Endrick nessa jogada. Realmente o Endrick acaba realmente tocando com a mão, uma jogada muito difícil que o VAR aponta para o juiz, e o juiz acaba por anular, o que foi uma grande pena, porque foi um belo gol. O Endrick mostrando mais uma vez que é um garoto com muita habilidade, é um garoto que sabe jogar muita bola e que é muito importante. Ele realmente foi fundamental nessa retomada do Palmeiras rumo ao título. Porém, o gol acaba por ser anulado, mas o Palmeiras tinha muito mais volume de jogo. O Palmeiras conseguia pressionar, o Palmeiras conseguia ter boas chances de gol, até que finalmente conseguiu o seu primeiro gol, com o Breno Lopes novamente, dessa vez para valer. O Breno Lopes foi lá, tirou na saída do Fábio depois de um grande passe e fez o gol do Palmeiras. O Palmeiras, a partir desse momento, está com a vantagem e está jogando melhor, está com mais volume de jogo. Tanto que o Palmeiras chega a fazer o que seria o segundo gol, só que também é anulado, porque o Marcos Rocha acaba fazendo o cruzamento, porém o juiz entendeu que a bola já tinha saído no momento do cruzamento. Eu até agora estou um pouco em dúvida se realmente essa bola saiu. Não foi muito conclusiva as imagens da televisão, porém eu creio que o VAR deve ter feito a medição lá e a nós cabe acreditar no VAR. O Palmeiras vai para o segundo tempo com esse resultado de 1-0, resultado que coloca o Palmeiras praticamente a mão na taça, porque o Palmeiras chegaria a 69 pontos, os outros adversários chegariam a 66 nessa rodada e só poderiam chegar a 69. Como o Palmeiras tem um saldo de gols muito superior, então esse resultado é muito bom para o Palmeiras, que saiu no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Palmeiras dá uma baixada nas linhas, a gente sente o Palmeiras com menos intensidade de jogo, sente o jogo do Palmeiras fluir um pouco menos, porém nós tivemos um lance também muito importante para o jogo, que foi uma expulsão. O jogador do Fluminense foi expulso, e a partir daí o Fluminense fica com 10 em campo. O Palmeiras, a partir daí, tem que se manter um pouco no ataque do Fluminense, até tem algumas boas oportunidades, só que não consegue fazer o segundo gol, que seria aquele gol do alívio, realmente. O Palmeiras, por mais que estivesse dominando o Fluminense, por mais que não estivesse sofrendo sustos, sempre acabava por ter aquela preocupação, né, de você não estar com o jogo ganho ainda. Esse resultado de 1-0, apesar de ser positivo para o Palmeiras, ainda estava muito apertado. O Fluminense até tentou dar uma pressão, principalmente no final do jogo, com algumas bolas na área, tudo, porém o Palmeiras tem uma defesa extremamente sólida, formada pelo Gustavo Gomes e pelo Murilo, realmente foi muito bem e não deu chances ao Fluminense nessas questões de ataque do Fluminense. O Palmeiras soube se portar muito bem, como já é natural desse time do Abel Ferreira. O Palmeiras sempre consegue se manter tranquilo e acaba sempre que esse sistema defensivo do Palmeiras funciona muito bem. E o Palmeiras, com esse resultado de 1-0 que ele conseguiu manter até o final, ele realmente coloca uma mão na taça, porque agora o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro fora de casa na próxima rodada, vai bastar apenas um empate para se garantir com a taça já. O Palmeiras, para ser campeão, precisa apenas empatar contra o Cruzeiro, e dependendo do resultado que vier no jogo que começa agora às 6h30, o Palmeiras ele pode até pegar um Cruzeiro sem precisar de fazer mais nada nesse campeonato, porque o Cruzeiro, ganhando do Botafogo, ele já se livra do rebaixamento
então não vai vir para o jogo contra o Palmeiras com muitas pretensões, o que seria um cenário ideal para o Palmeiras, porque a partir daí o Palmeiras teria toda a motivação de um título e o Cruzeiro já não teria mais tanta motivação. Nós temos como principal adversário, na minha visão, o Atlético Mineiro, porém o saldo de gols ainda tem uma diferença de 8 gols, e temos o Flamengo também com uma diferença de 16 gols. Eu creio que essa altura do campeonato, o Flamengo já dificilmente conseguiria o título. Óbvio, pode surpreender, a gente viu que esse campeonato está surpreendendo a todos, porque sempre ocorre surpresa, mas eu acho que dificilmente isso vai ocorrer dessa vez. O Palmeiras até pode perder esse último jogo, que dependendo do saldo de gols ainda pode se sagrar campeão. Então, uma vantagem realmente enorme do Palmeiras, um Palmeiras muito consistente, Palmeiras que sofreu pouco defensivamente e que agora segue para confirmar o título na quarta-feira contra o Cruzeiro. Então, é um jogo muito esperado, de um campeonato que até pouco tempo o Palmeiras já tinha dado como perdido, mas que devido à reviravolta no campeonato, protagonizada principalmente pelo Botafogo, que começou a perder jogos seguidos e entrar nessa crise, o Palmeiras conseguiu retomar o caminho das vitórias e virou favorito ao título. Então, realmente, será uma campanha histórica, caso o Palmeiras seja campeão, talvez o título mais inesperado, talvez, dessa trajetória entre todos os títulos do Palmeiras. O Palmeiras pode ir para o seu 12º título brasileiro, talvez o mais inesperado deles vai ser o desse ano, mas o time do Palmeiras foi competente quando foi exigido, sempre correspondeu, principalmente em casa. Então o Palmeiras vai caminhando aí como um grande merecedor do título. Justamente agora que só falta um passo realmente para essa glória. O Palmeiras pode se sagrar campeão na quarta-feira e fazer história realmente nesse campeonato que foi um dos mais disputados, talvez, da história dos pontos corridos. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como você projeta essa última rodada para o Palmeiras? Você acha que vai ser campeão? Ainda pode ser surpreendido? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.